Fala, minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo bacaninha com vocês aí, minha gente, tudo bem? Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal, nosso primeiro vídeo, começando mais uma semana de vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Hoje é 4 de dezembro de 2023 e a gente está por aqui para a gente falar muito, mas muito mesmo, de Campeonato Brasileiro, chegando na sua reta decisiva, né? Depois de amanhã, mais conhecido como quarta-feira, termina o Brasileirão, edição 2023, meu amigo. E essa edição de Campeonato Brasileiro foi uma loucura, né, gente? Tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo, do meio da tabela, enfim. Que campeonato doido, né? Mas vai deixar saudades, sem dúvida nenhuma, vai deixar muitas saudades esse Campeonato Brasileiro de 2023, claro. A gente fala ainda de título, se é possível ainda falar de título, porque o Palmeiras venceu o Fluminense jogando lá na sua arena e praticamente se garantiu, né? Praticamente garantiu aí o título, o seu 12º título. A matemática ainda não permite, porque o Palmeiras, se perder para o Cruzeiro na última rodada, o time do Atlético, né? Atlético e também o Flamengo tem que tirar uma diferença aí gigantesca de gols. É quase impossível, mas essa palavra, como eu lembro sempre a vocês aqui, impossível no futebol não existe. Ainda falta definição também dos times, né, que vão ali ficar no G4, todos eles que vão de forma direta para a Libertadores da América. Claro que o Verdão já está na fase de grupos da Libertadores da América, mas ainda falta algumas definições. Pois é, os times classificados já também para a pré-Libertadores já está definido, ou seja, quem vai para a Libertadores já está definido. Vamos falar também do Botafogo, né, gente? Botafogo jogou em casa contra o Cruzeiro. Mais uma vez o Botafogo não conseguiu vencer, dessa vez não saiu de um 0-0. A gente conta já um pouco aí mais sobre esse jogo do Botafogo. Botafogo que perdeu um título, meu amigo, Jesus Cristo, né, rapaz? Pois é, estão se falando mais da perda do Botafogo, né, que perdeu esse título, do que do título do Palmeiras. Abel detona gramado da arena do Palmeiras e cobra troca, abre aspas, neste momento é um risco, fecha aspas. E Ronaldo, presidente e dono do Cruzeiro, Ronaldo comemora a permanência do Cruzeiro na Série A, abre aspas, objetivo concluído, fecha aspas. No Vasco, Ramon Dias diz que Vasco não merece cair, elogia a atuação e se diz esperançoso para a última rodada. Já no Bahia, meu amigo, o Bahia perdeu uma chance gigantesca, né? O Bahia jogou contra o Lanterna e já rebaixado América Mineiro. E não é que o Bahia conseguiu perder para o América, rapaz? Pois é, Rogério Ceni lamenta a derrota para o Lanterna e Bahia no Z4. Abre aspas, envergonhada pelo meu trabalho. Fecha aspas. Essas informações e um pouco mais eu trago já para você. Segura que eu volto. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115.
11 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, para a gente trazer muita notícia, muita informação de esporte, de futebol, para você que está ligado com a gente. Se eu não me engano, é a primeira vez que o Abel se manifesta assim, de forma, né, como é que eu poderia colocar um adjetivo para colocar para você, uma palavra, que de forma dura, vamos colocar assim, né, em relação ao gramado sintético da Arena do Palmeiras. Pois é, Abel detona gramado da Arena do Palmeiras e cobra a troca. Abre aspas, neste momento é um risco, fecha aspas. Abel Ferreira detonou as condições do gramado sintético do Allianz Parque após a vitória do Palmeiras por 1-0 sobre o Fluminense ontem, mais conhecido como domingo. O técnico disse que a situação atual aumenta o risco de lesões e por isso concordou com Fernando Diniz, que escalou um time reserva. Já que dizem que sou chato, digo que este gramado tem que ser trocado urgentemente. Não quero saber quem vai pagar, se a W Torre ou Palmeiras. Não quero saber. Este gramado não está em condições de continuar a jogar futebol. Neste momento é um risco para lesões de jogadores. Se eu tivesse no lugar do Diniz, teria feito exatamente o que ele fez, disse aí o técnico do Verdão. Espero que no próximo ano troquem este gramado, que seja como estava quando eu cheguei. Atrás de uma crítica tem que vir um elogio, porque é assim. Então agradeço nossa direção e a W Torre, que acharam uma solução para jogarmos na nossa casa, nosso chiqueiro, onde temos que jogar. Só me sinto em casa aqui, em outros lugares é como jogar fora. É o que tenho a dizer. Vai uns elogios no meio e umas exigências, mas este gramado precisa ser trocado urgentemente, completou aí o técnico do Verdão. O Allianz Parque passou a ter gramado sintético no início de 2020, pois o campo natural nunca teve condições ideais nos 5 anos anteriores, tanto pela sequência de shows quanto pela dificuldade de iluminação uniforme no local. Abel deixa claro que prefere ter o piso natural, mas entende que o sintético do Palmeiras, em suas melhores condições, também é bom. Um laboratório da FIFA, inclusive, faz avaliações anuais para comprovar que as condições são semelhantes a de um gramado natural. O problema é que há um desgaste pelas apresentações consecutivas, inclusive no sábado. Houve aí um esforço tanto da W Torre quanto do Palmeiras para tirar a estrutura em menos de um dia, para que o Verdão não tivesse de ir para Barueri mais uma vez. Sincero, na verdade Cícero, né? O Cícero Souza, gerente de futebol, sabe como sou exigente. Se querem melhorar as condições do futebol brasileiro, há 2 coisas que urge fazer: descanso mínimo de 3 dias para jogar no quarto e a qualidade do gramado, sintético ou não. Este gramado, quando está top, é bom. O Palmeiras não consegue ter aqui um gramado natural, porque entende que os shows são sim uma receita. Se perguntarem, é claro que prefiro o gramado natural, mas não dá para ter aqui, ponderou. O que não podemos é ter um gramado cheio de coisinhas do espetáculo que fizeram da Taylor Swift.
a quantidade de bebidas e tudo mais que deve cair ali dentro. O futebol brasileiro é muito intenso e exigente, e os espetáculos também. Se eram 10 anos de garantia, isso então era na Holanda, onde jogam a cada 15 dias sem a poluição de São Paulo. Os espetáculos daqui, os jogos todos aqui. Infelizmente, a garantia não é de 10 anos. Não tem mais como jogar aqui. Se jogar, vem as lesões. Se vierem as lesões, eu avisei. Completou aí o técnico Abel Ferreira do Palmeiras. E você? O que é que você acha? O Abel tem razão? O pior é que assim vai se acumulando aí reclamações sobre o gramado sintético. O próprio Palmeiras perdeu o Dudu em um lance, né, teoricamente normal contra o Vasco. E Dudu só vai voltar no meio da próxima temporada justamente por isso, né? Porque ele perdeu, ele acabou se machucando no lance. Ele foi ali dar um combate no jogador do Vasco. Como o gramado é sintético, é duro, dependendo de como o atleta pisa, acaba realmente tendo uma lesão. Foi o que aconteceu com o Dudu. Passou por cirurgia, isso vai voltar aí junho ou julho do ano que vem, né? Então assim, quero saber sua opinião. Tem um espacinho aqui de comentários aqui embaixo, né? Quero saber qual a sua opinião em relação a esse assunto. Gramado sintético. O Abel Ferreira tem realmente motivos, tem razão de reclamar aí do gramado sintético? Quero saber, na verdade, aí da sua opinião. Aliás, aproveitando, né, que você vai dar a sua opinião aí, deixa o like, comente, compartilhe aí esse nosso vídeo com seus grupos, nas suas redes sociais. E se você não for inscrito, se inscreve aí no nosso canal que vai ajudar demais a gente. Falar do Cruzeiro, o Cruzeiro está livre de qualquer possibilidade de rebaixamento para a temporada 2024. Ronaldo comemora a permanência do Cruzeiro na Série A. Abre aspas, o objetivo concluído. Fecha aspas. Neste domingo, ontem, o Cruzeiro confirmou a permanência na Série A de 2024. A Raposa empatou com o Botafogo e viu os rivais na luta contra o rebaixamento serem derrotados. Após a partida, Ronaldo Fenômeno, gestor da SAF cruzeirense, comemorou. O objetivo concluído. Parabéns aos jogadores, direção, colaboradores e principalmente a Nação Azul. Sem vocês não seria possível. Obrigado por estarem fechado com o Cruzeiro. Agora vamos para cima do copo meio cheio, disse aí o Ronaldo. No começo do Campeonato Brasileiro, o Ronaldo havia comentado que o primeiro objetivo do clube era permanecer na primeira divisão. O gestor ainda traçou o time, né, poderia aí conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana. Atualmente, o Cruzeiro está se classificando para a competição continental. O clube só perde a vaga em caso de derrota para o Palmeiras e com uma vitória do Santos contra o Fortaleza. Se não fosse esse tanto jogador horrível que não sabe fazer a P3 pontinho de um gol que você contratou, hoje íamos sair com a vitória, escreveu um torcedor. O coordenador de futebol do Cruzeiro, o D'Alessandro, também comemorou, né, bastante a permanência nas redes sociais. Com amor e dedicação, enfrentamos desafios e seguimos aprendendo. Mais um objetivo alcançado. Vamos em frente, disse aí o coordenador. O Cruzeiro vai enfrentar o Palmeiras na próxima quarta-feira, às 21h30, no horário de Brasília, no Mineirão, pela última rodada do Brasileirão. A Raposa depende apenas das próprias forças para carimbar a vaga na Sul-Americana. O empate garante o time celeste na competição internacional. Eu disse aqui algumas vezes, em algumas oportunidades, que o Ronaldo não enganou ninguém. Você pode reclamar do Ronaldo tanto que você quiser, e o torcedor do Cruzeiro tem que reclamar. O torcedor do Cruzeiro ficou 3 anos na segunda divisão, né, gente? Então, o medo de voltar para a segunda divisão era muito grande, muito grande. E o Cruzeiro correu muito risco disso, né, para cair. Mas o Ronaldo
o torcedor do Cruzeiro não pode falar assim, ele nos enganou. Não enganou. Ronaldo, quando o Cruzeiro subiu para a Série A, num jogo contra o Vasco, no Mineirão, foi perguntado para ele, e eu já comentei sobre isso aqui, Ronaldo, o ano que vem, o Cruzeiro monta um time para brigar por título? Se ele não, a nossa intenção é permanecer na Série A. A nossa pretensão, nosso objetivo é permanecer na Série A. Então, assim, o torcedor do Cruzeiro que falar Ronaldo nos enganou, tá mentindo. Enganou ninguém. Ronaldo disse que ia fazer um time modesto, que não ia fazer loucuras, até porque o Cruzeiro não tem como nesse momento fazer loucuras, né? O endividamento é muito alto, apesar de ter virado SAF, mas o cara tem que pagar, né, rapaz? O Ronaldo tem que pagar. Depois que ele pagar as contas aí, ou pelo menos uma boa parte dela, né? Aí o Cruzeiro vai começar a ter bons jogadores novamente. Falando em rebaixamento, falar do Vasco. Ramon Dias diz que Vasco não merece cair. Elogia a atuação e se diz esperançoso para a última rodada. Meu amigo, não é fácil não, né, rapaz? O Vasco depende apenas de si para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Para manutenção na elite, a equipe precisa apenas de uma vitória contra o Bragantino. Após a derrota para o Grêmio, Ramon Dias disse que o time não merece cair pelo que vem jogando. Elogiou a atuação da equipe e se disse esperançoso para a última rodada. O estado anímico é fundamental. Estou orgulhoso de como trabalham e dão o máximo. Hoje merecíamos um pouco mais pelo que jogamos. Muito bem taticamente. Por todo o esforço, merecemos não cair. A equipe está bem fisicamente. Vamos lutar até o fim, disse o treinador. É uma pena que nessas duas últimas partidas não tenhamos conseguido os resultados, mas a atitude, a agressividade que a equipe tem, para mim, vai somar. Os resultados da rodada ajudaram o Vasco. Bahia perdeu para o América Mineiro por 3-2 no Independência e se manteve na zona de rebaixamento. O Santos, adversário direto na briga, perdeu para o Atlético Paranaense por 3-0 na Liga Arena. O treinador argentino disse que não contou aos jogadores os resultados da rodada. Nós nos alinhamos e pensamos na gente. Não sabíamos do resultado do Bahia, não dissemos aos jogadores, pensamos na gente. Me agradou como o Vasco competiu contra uma grande equipe. O Vasco não foi superado nem taticamente nem fisicamente, salvo uma jogada do Soares. Tenho muita esperança na partida que vem. Depois, realmente, no meu ponto de vista, cumpriram a parte tática. Erraram no lance do gol, mas foram muito bem na parte tática e na parte da disciplina. Estiveram muito bem. Me agrada porque seguimos competindo e seguimos tendo chance entre as três equipes que podem ser rebaixadas. Quem tiver mais coragem e determinação e quem vencer ou empatar vai se salvar do rebaixamento, disse aí o comandante vascaíno. Após a partida, o treinador do Vasco respondeu apenas 4 perguntas na coletiva de imprensa. Nenhum jogador parou para falar com jornalistas na zona mista, na saída do estádio. Na partida contra o Grêmio, Ramon investiu em um esquema com 3 zagueiros, com Maicon, Léo e também o Robson. O treinador disse que viu uma equipe sólida, que agora só depende dela mesma para seguir na Série A. Pois é, mas a missão do Vasco não é fácil, né, gente? O Bragantino assim, já está na pré-Libertadores, ele não vai conseguir mais, se ele vencer o Vasco, chegar na fase de grupos. Ele não tem mais condições de chegar na fase de grupos, mas já está na pré-Libertadores classificado. Ninguém sabe como que o Bragantino vai. Independentemente de se o Bragantino vai poupar jogador, vai fazendo alguns testes, né? Para a próxima temporada, para ver quem fica, quem sai, etc e tal. Normalmente quem não vem jogando vai ter oportunidades aí, ou vai ter oportunidade, na verdade, nesse jogo, né? Contra o Vasco. Não sei como o Bragantino vai ainda, porque a gente ainda vai buscar informação, até porque a penúltima rodada, né? Terminou na noite de ontem. Então, ainda é muito cedo para a gente ter informação aí tanto do Vasco, quanto também do Bragantino. Mas o que eu sei é que vai ser um jogo
assim, duríssimo, dificílimo pro Vasco, né? Então, assim, o torcedor que vai, o torcedor já comprou todos os ingressos lá de São Januário. É incrível, né? É incrível. Aí você pode estar me dizendo, mas Cristiano, mas São Januário só cabe 20 mil pessoas. Mas, gente, 20 mil pessoas. O Vasco, em menos de 2 horas, ele já anunciou, menos de 2 horas, ele já acaba os ingressos. Uma coisa incrível, né? Coisa incrível. Então, o torcedor vai lotar São Januário. Tomara que incentive a todo momento. Se no final não der certo, aí vai, aí xinga, aí fala. Mas tem que incentivar. Tem que incentivar, né? Vai ser um jogo duro, um jogo tenso demais. Esse jogo de Vasco e Bragantino, muito tenso, independentemente com que equipe que o Bragantino vá. Tivemos ontem, o América Mineiro não tinha pretensão nenhuma e ganhou do Bahia. Vocês acham mesmo que o Bragantino vai para São Januário para brincar? Não vai, né? Vai sem nenhuma pretensão, evidentemente. Para o Bragantino perder ou ganhar, tanto faz, porque o seu objetivo já foi alcançado, né? O Vasco que vale muito. Então, quem tem que ir para cima, quem tem que querer ganhar o jogo é o Vasco. Falei do Bahia, vamos falar do Bahia, então, de Rogério Ceni, né? Que lamenta a derrota para o Lanterna e Bahia no Z4. Abre aspas, envergonhado pelo meu trabalho, fecha aspas. O Bahia tinha tudo para deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro neste domingo, mas novamente não fez a sua parte. O tricolor perdeu de virada para o América Mineiro por 3-2 e segue na degola a uma rodada para o fim da competição. Everaldo abriu o placar, Ricardo Silva e Renato Marques 2 vezes marcaram para o Coelho e Ademir diminuiu. Pois é, o tricolor ainda jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a mais, mas desperdiçou chances de marcar, sendo algumas incríveis. A equipe, ao menos, né, contou aí com tropeços de Vasco e Santos, rivais diretos na luta contra o rebaixamento. Poderia ter sido pior mesmo. Se Vasco e Santos vencem seus jogos, o Bahia estaria rebaixado. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Rogério Ceni disse estar envergonhado. Acho que nós tentamos de todas as maneiras fazer o gol. Tivemos todas as oportunidades e criamos muito. Infelizmente, a bola não entrou. O torcedor, logicamente, fica envergonhado com o resultado, assim como a gente. Todos que tentar reunir forças, temos que tentar reunir forças para quarta-feira. O campeonato não acabou. Lamento não ter conseguido minimamente um ponto em 2 jogos. Um deles contra um time que já caiu. Abre aspas novamente. Eu me sinto envergonhado pelo meu trabalho. Sendo bem sincero, temos que achar um time que seja compatível para jogar contra o forte time do Atlético Mineiro e tentar nossa última cartada na Arena Fonte Nova, fecha aspas. O Bahia fez um primeiro tempo, muito ruim e sofreu a virada após abrir o placar com Everaldo. Por isso, na etapa final, Rogério Ceni sacou o zagueiro Vitor Hugo e mandou Ademir a campo. Apesar do tricolor ter levado o gol na sequência, a equipe aumentou a produção ofensiva, diminuiu o marcador e pressionou até o fim, muito por conta também da expulsão de Mateuzinho. O fato de jogar com um jogador a menos, nós exploramos bem, com Ademir e Biel e depois o Jacaré. Colocamos 2 9s na área, jogamos só com um zagueiro e 2 laterais mais por dentro. E jogadores no meio campo, com Rezende e Cauli. Tentamos de todas as maneiras. Em alguns momentos, tomamos decisões erradas. Em outros, não sei como a bola não entrou. Quando estávamos com superioridade numérica, tivemos todas as chances para fazer o gol. Mas talvez não tivemos a calma para concluir as chances que poderia ter nos dado a vitória, disse aí o treinador Rogério Ceni. Agora, para escapar do rebaixamento, o Bahia vai precisar fazer a sua parte contra o Atlético Mineiro na última rodada, quarta-feira, e torcer por tropeço de rivais diretos. Os rivais, Bahia e o Vasco, né? E o Santos. Um desses 2 clubes não pode ganhar. O Bahia tem que ganhar do Atlético. O Atlético ainda tem esperança de título, né? Esperança, pô, ainda tem um eu acredito ainda, mas tem que tirar uma diferença
muito boa aí de saldo de gols, né? Caso o Palmeiras perca para o Cruzeiro. Se o Palmeiras empatar, já é campeão, independentemente do que aconteça nesse jogo do Atlético e Bahia, né? Adversário muito duro para o Bahia. Bahia que pegou o São Paulo em casa, perdeu. O América ontem perdeu de novo. Então é complicado. Bahia que tinha ganho do Corinthians, né? Na arena aí, todo mundo, o Bahia ganhou, agora vai em casa contra o São Paulo, deve confirmar a sua permanência. Acabou perdendo a oportunidade. Fala do Botafogo, Thiago Nunes comenta oba-oba do Botafogo, citado por Diego Costa, abre aspas, que se blinde desse clima, fecha aspas. Frustração total, assim foi o empate por 0-0 entre Botafogo e Cruzeiro, na tarde do último domingo, no Newton Santos, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado jogou o Alvinegro para a 5ª posição, além de não ter mais chance de título. O técnico Thiago Nunes falou após a partida e, entre os vários assuntos, foi questionado sobre o clima de oba-oba citado por Diego Costa. Posso falar desde a minha chegada e não houve aí esse clima de oba-oba, porque eu não iria permitir. O Diego Costa foi muito profissional com a gente, esteve muito bem, teve uma lesão que atrapalhou. Desde a minha chegada não houve esse clima, não posso falar do que aconteceu antes. Conhecendo os profissionais que aqui estão, creio que não houve isso. Creio que faltou experiência. Hoje a gente cumpriu o 10º jogo sem vencer, mas não foi algo exclusivo do Botafogo. O Atlético Mineiro teve um momento igual, reverteu e chega com chances de títulos. Aliás, chances de título na última rodada do campeonato. Espero que o que se passou agora sirva de lição para a próxima temporada, para que não se repita isso. Não só para a torcida, mas para o clube, que se blinde e nunca se crie esse clima que o Diego afirmou, que o Diego disse. Afirmou aí o técnico Thiago Nunes do Botafogo, com 0-0 no Newton. O Botafogo chegou a 10 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. São 4 derrotas e 6 empates. O Alvinegro caiu para a quinta colocação, sua pior posição desde o início da competição, e não depende mais apenas de si para conseguir a classificação para a fase de grupos da Libertadores. Para Thiago Nunes, agora a missão é recuperar a confiança da torcida. Quando se trabalha em equipes de massa, tem que estar sempre preparado para a cobrança. Não pode fugir dessa responsabilidade. É um peso que se paga. Esses 28 anos têm um peso na relação com o torcedor. Única forma de reatar é vencendo. Se não vencer, esse sentimento vai continuar aumentando e sendo sustentada por uma grande frustração. Meu amigo, falar verdade para vocês. O que assim, é inacreditável, né? Pensar que o Botafogo tinha 15 pontos, chegou a ter mais, do Atlético Mineiro, por exemplo, tinha 21. E o Botafogo perdeu a liderança para o Palmeiras, viu todo mundo passando dele. Está em 5º hoje. Se a competição tivesse terminado ontem, o Botafogo não, assim, iria para uma pré-Libertadores, ia jogar uma pré, ter que passar por 2 fases ainda para chegar na fase de grupos da Libertadores da América. Meu amigo, vamos falar do Galo Mineiro, que o Atlético precisa para garantir a vaga direta na Liberta do ano que vem. Na próxima quarta-feira, às 21h30, o Galo enfrenta o Bahia na Fonte Nova, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Se por um lado o Galo tem chance remota de conquistar o título, o time briga também para garantir vaga direta na fase de grupos na próxima edição da Conmebol Libertadores. Pois é, para se classificar, sem ter que disputar as fases eliminatórias aí da competição internacional, o Atlético precisa encerrar o campeonato entre os 4 primeiros colocados da tabela. Neste caso, uma vitória simples sobre o Bahia mantém o Galo no G4 do Brasileirão. Se empatar,
o Atlético pode ser ultrapassado por Flamengo, Grêmio e Botafogo, e assim disputar a pré-Libertadores. Caso empate com o Bahia, o Galo vai precisar de que pelo menos um dos 3 concorrentes diretos, como Flamengo, Grêmio e Botafogo, não vença na quarta-feira. Se perder para o Bahia, o Atlético vai precisar de pelo menos uma das seguintes situações: tropeço do Botafogo diante do Inter, ou Flamengo ser derrotado pelo São Paulo, ou então o Grêmio perder para o Fluminense. Assim, o time do Galo, né, do Atlético Mineiro, conseguiria a sua classificação direta. Que jogo, hein, rapaz? Vai ter, hein? Bahia e Atlético Mineiro. Bahia precisando desesperadamente da vitória para não ser rebaixado, e o Galo mais tranquilo, evidentemente, muito mais, né? Precisando de uma vitória simples aí para conseguir a sua vaga direta, né, na próxima Libertadores da América. Se você pegar o campeonato do Galo, primeiro turno, o torcedor não esperava que o Galo fosse reagir assim, ainda chegar no G4. Meu amigo, esperava não, ainda lutar pelo título até a última rodada, né? Falar do Corinthians se livra do rebaixamento e garante vaga na próxima Copa Sul-Americana. Um drama de 37 rodadas termina em alívio para o Corinthians, que finalmente está livre do rebaixamento. O alvinegro não pode mais ser alcançado pelo Bahia, atual 17º colocado do Brasileirão, e ainda garantiu ontem, domingo, uma vaga na próxima Copa Sul-Americana. A derrota por 2-1 para o Internacional no último sábado obrigou o Corinthians a continuar fazendo contas, mas o risco de rebaixamento agora não existe mais. Com 47 pontos, está fora de alcance em relação ao Bahia, que abre a zona de rebaixamento com 41. No início desta rodada, somente uma combinação improvável de resultados rebaixaria o Corinthians. A derrota em casa manteve o alerta ligado, mas todos os resultados do domingo foram favoráveis. Bahia, Santos e Vasco perderam, e o Cruzeiro empatou. Então, sendo assim, o time do Corinthians, que passou por maus bocados também no campeonato, está livre de qualquer possibilidade de rebaixamento. Falar do Grêmio, Renato entrega DVD a Soares em entrevista de despedida, abre aspas, para olhar nas férias, fecha aspas. O domingo foi de despedida para um dos grandes jogadores que já vestiram a camisa do Grêmio. Após a vitória diante do Vasco, em sua última partida na Arena, Luis Soares concedeu entrevista coletiva, recebeu uma placa aí do clube em sua homenagem, uma camisa especial e um presente inusitado, um DVD de Renato Portaluppi, com lances da carreira do treinador como jogador. Ah, meu Deus do céu. Desde a chegada de Luizito a Porto Alegre, o DVD com gols de Renato foi motivo de brincadeiras entre o treinador e o astro uruguaio. Antes de Soares tomar a palavra para iniciar a entrevista, o técnico entregou o compilado para o Luizito, seguido de um abraço caloroso. Só queria agradecer o nosso torcedor pelo ano todo e principalmente pela festa maravilhosa que fizeram hoje apoiando a equipe, fazendo essa festa merecida que esse cara merece. Tive muito prazer de vê-lo jogar na Europa. Tive o prazer de vê-lo jogar aqui no Grêmio, podendo ser o treinador dele. Como eu falei, o 4º maior goleador do mundo. Não precisa falar muita coisa. Então, nas tuas férias, na tua folga, se tiver um tempinho, você pode assistir meu DVD, tá? Brincou o Renato Portaluppi. Luizito riu e até posou para a foto. Ao longo da entrevista do Camisa 9, o atacante fez a mesma brincadeira, mas em outro contexto. Ao ser questionado sobre a sua relação com jogadores mais jovens, brincou que espera que Renato mostre o DVD com seus lances neste ano para os garotos. Soares marcou o gol de número 27 nesta passagem pelo tricolor. Foi ele quem garantiu mais 3 pontos para a equipe e recolocou o Grêmio no G4 do Brasileirão. Após o apito final, foi o homenageado aí do gramado. Homenageado no gramado, né? Recebeu o carinho da família e de 50 mil pessoas que estavam no estádio, ou seja, na arena do Grêmio. Muito merecido, né, gente? Muito merecido.
essa festa aí pro Luizito. Pena que ele ficou tão pouco no futebol brasileiro. Pena. E culpa, sabe de quem? Dos nossos dirigentes, de quem comanda o nosso futebol. Porque faz um calendário maluco, doido. Talvez, se o calendário do nosso futebol fosse igual à Europa, seguisse o da Europa, certamente Luizito se aposentaria, né, no Grêmio. Eu não tenho dúvida disso. Mas o cara já tem um problema no joelho. Não sei como é que ele conseguiu jogar tantas partidas. E aí, jogo de 3 em 3 dias, às vezes de 2 dias, é complicado. Muito difícil. Você tem que disputar aqui campeonato no caso dele, né? Com a camisa do Grêmio. Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Meu amigo, fácil não. Não é fácil não. Né? No meio disso tudo ainda tem uns treinamentos. Tem uns treinamentos ainda. Não é fácil não. Gente, dá só um tempinho que eu volto já pra gente falar de mais, né, sobre Campeonato Brasileiro, falar dos jogos que aconteceram ontem e já começar a projetar a última rodada do Brasileirão. Segura aí que eu volto já. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta no nosso segundo bloco aqui pra gente fechar esse nosso primeiro vídeo desta segunda-feira, começando mais uma semana de vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. A gente falar das chances, das possibilidades de títulos, falar também de Libertadores, de rebaixamento. Chances de título do Palmeiras vão a 99,9%. Pois é, probabilidade de cada time para título, Libertadores e rebaixamento. Com 69 pontos, 20 vitórias e saldo de 31 gols. O Palmeiras viaja para enfrentar o Cruzeiro na última rodada com o potencial de 99,92% para confirmar a conquista do título. O Cruzeiro já se garantiu na Série A. O Atlético Mineiro ainda tem 0,08% de chances de ser campeão, dependendo de uma combinação improvável de resultados. O Palmeiras precisa perder pela maior diferença possível de gols e o Atlético golear o Bahia para tirar uma diferença de 8 gols de desvantagem no saldo de gols. Então, chances de títulos: Palmeiras 99,92%, Atlético 0,08% e o Flamengo com 0,01%. São as chances aí dos times, né, que ainda tem chance de título. O Flamengo também tem 3 pontos a menos que o Palmeiras, mas a diferença no saldo de gols é de 16 gols. E o Flamengo enfrenta fora de casa o São Paulo na última rodada. O Flamengo não vai ganhar de 16 gols, né, gente? Não vai, né? Do São Paulo no Morumbi.
chances de permanecer na Série A. Com a derrota fora de casa para o América Mineiro, as chances de o Bahia permanecer na Série A no ano que vem caíram de 56,30% para 35,54%. Como consequência, os potenciais de Santos e Vasco cresceram, apesar de também terem perdido fora de casa na rodada. Na próxima rodada, o Bahia recebe o Atlético Mineiro, que ainda tem chance de ser campeão. Então, as chances de permanecer: o Santos tem 90,07%, o Vasco tem 74,39% e o Bahia tem 35,54%. O Santos tinha 78,28% de chances de seguir na Série A em 2024, que agora subiram para 90,07%. Na próxima rodada, o Santos recebe o Fortaleza. O potencial de o Vasco ficar na Série A estava em 67,49%, mas agora subiu para 74,39%. Na quarta-feira, o Vasco recebe o Bragantino. É bom a gente lembrar, né, que essas porcentagens aqui, gente, não quer dizer nada quando a bola rola, tá? É porcentagem baseada no desenvolvimento dos times, né, na competição. Os adversários, o Bragantino não tem mais chances, né, de entrar no G4 e ir direto para a Libertadores, de forma direta. Já o Bahia, teoricamente, tem um adversário mais difícil, que é o Atlético Mineiro, o melhor time do segundo turno do campeonato. A projeção é feita nisso, mas isso não quer dizer que o Bahia já está rebaixado, né? Que o Vasco e o time do Santos já estejam livres. Longe disso, né? Mas na porcentagem é isso aí, né? O Bahia tem pouquíssimas chances, né? Muito menos chances do que o Vasco e do que a equipe do Santos. Mas isso na questão da porcentagem. Quando a bola rolar, aí a gente vai saber se realmente quem vai ser rebaixado, Vasco, Santos ou Bahia. Falar dos jogos então da penúltima rodada do Brasileirão, que aconteceu ontem, no sábado também, né? 37ª rodada, então, teve o Corinthians no sábado, perdendo de virada em casa para a equipe do Internacional por 2-1. Aliás, de virada não, né? O Internacional fez 1-0, o Corinthians empatou e depois o Internacional fez o segundo. O Galo, o Atlético Mineiro, venceu o São Paulo na Bacia das Almas, um gol ali no finalzinho do cara, né, rapaz? Do cara. Ele que é o dono da arena, o Paulinho, mas é o dono do Mineirão também. Fez o gol no apagar das luzes, passe de Hulk. Ele fez o gol, Hulk também deixou o seu, e o time do Atlético vai para a última rodada aí com pouquíssimas chances de ser campeão, é verdade, porque tem que tirar uma diferença de gols grande, que é difícil tirar, né? Mesmo vai pegar um adversário fragilizado, né, cheio de problema, mas é difícil. E é difícil também o Cruzeiro vencer o Palmeiras, mesmo o jogo sendo no Mineirão. O Flamengo é outro time que também chega na última rodada com chances remotas, né, de ser campeão. Ganhou na 37ª rodada no jogo de ontem no Maracanã, ganhou do Cuiabá por 2-1. Agora vocês viram o pênalti que foi dado pro Cuiabá, gente? Um pênalti fantasma que o VAR achou. Meu amigo, que é isso, rapaz? A arbitragem nesse Campeonato Brasileiro é para esquecer, viu? Sinceramente. O Palmeiras recebeu o Fluminense, venceu por 1-0 e ficou ali, ó, pertinho de gritar, é campeão, né? A matemática ainda não permite. O Botafogo recebeu o Cruzeiro também no domingo e as duas equipes não saíram de um 0-0. O Bragantino venceu a equipe do Coritiba por 1-0, mas Coritiba, a equipe do Bragantino perdeu um caminhão de gols, né? Foi 1-0, mas aquele 1-0 mentiroso, que dava para ter sido aí 4, 5, sem dúvida nenhuma. 1-0 também foi o placar de Grêmio e Vasco. Vasco fez até um bom jogo, né? Na questão de marcar o Grêmio ali, teve as suas chances, evidentemente que teve, mas acabou não aproveitando. Já o Grêmio, né? Já o time do Grêmio, com 35 segundos do segundo tempo, acabou Soares, né? Com a qualidade do Soares, deixaram o Soares livre, ele acabou fazendo o gol da vitória do Grêmio por 1-0 sobre o Vasco. O Atlético Paranaense recebeu o Santos
outro time da zona que está brigando ali para não entrar na zona de rebaixamento, para não ser rebaixado, o Santos perdeu de 3-0. Os 3 times que brigam aí para não cair perderam os 2 últimos jogos. O Santos perdeu os 2 últimos jogos, perdeu para o Fluminense em casa e agora de 3-0 também, né? Assim como havia perdido para a equipe do Fluminense. O Santos perdeu as 2, o Vasco perdeu as 2 também, perdeu para o Corinthians e agora perdeu para o Grêmio, e o Bahia idem. Bahia perdeu para o São Paulo e agora acabou perdendo para o América Mineiro. Então Fortaleza 1-0 para cima do Goiás, que já estava rebaixado, e o Fortaleza, né? Fortaleza vai disputar a Copa Sul-Americana, está em 10º lugar ali, com 51 pontos. O América Mineiro, que já estava rebaixado e lanterna da competição, recebeu o Bahia. E não é que o Bahia conseguiu perder para o time do América Mineiro, rapaz. O Bahia precisava vencer para sair da zona de rebaixamento. Se vencesse, sairia e jogaria o Vasco e deixava ali o Santos espendurado, né? E aí ia jogar em casa por uma vitória simples, né? Vai jogar em casa, né? E aí nessa situação, se vencesse o América, ele jogaria por uma vitória simples, por qualquer placar, para se garantir na Série A. Agora ele vai ter que vencer o jogo duríssimo contra a equipe do Atlético Mineiro. A gente vai passar o jogo, falar os jogos para vocês já, e torcer para que Santos ou Vasco pelo menos empate os seus jogos, ou o seu jogo, um dos 2 empate, já é suficiente para o Bahia se livrar. Mas ele precisa ganhar do Galo Mineiro. 38ª e última rodada do Brasileirão. Acabou. Tá acabando o Brasileirão, né, rapaz? Que saudade vai deixar, né? Que saudade vai deixar. Mas o ano que vem, se Deus quiser, tem mais Campeonato Brasileiro. Quarta-feira, então, todos os jogos no mesmo horário, né? Às 9h30 da noite. Todos os jogos, né? Com exceção de um jogo. Goiás e América Mineiro. Porque esse jogo não vale mais nada, os 2 times já estão rebaixados, então esse jogo aí vai ser o único que vai ser às 19 horas no horário de Brasília, tá bom? Por isso, mas os outros 9 jogos vão ser todos às 9h30 da noite. Então Goiás e América Mineiro às 19 horas, Fluminense e Grêmio às 21h30, esse jogo aqui ainda vale para o Grêmio a permanência no G4, né? Para disputar a fase de grupos direta. Se ele tem que ganhar, tem que pontuar aqui um empate aqui, um empate, né, desde que é um empate mesmo, né, empate aqui deixa o time do aí tem que ter uma combinação de resultados se ele empatar, né, aí tem que ver ali o jogo do Flamengo e o jogo do Botafogo, né, se os 2 vencer e o Grêmio empatar, o Grêmio sai da zona de classificação direta, né, para a fase de grupos direta na Libertadores da América. Então, para o Grêmio se garantir, ele tem que ganhar do Fluminense, né, que deve ir com o seu time titular, né, até porque é o jogo de preparação aí, o último jogo, né, antes do Fluminense embarcar para o Mundial de Clubes. O Vasco também na quarta-feira, evidentemente, recebe o Bragantino. O Bragantino não tem chance mais de G4, ele pode até igualar ali a equipe do Grêmio, que é a 4ª colocada, mas o Grêmio tem 20 vitórias. O Bragantino só tem 17. Como resta só uma rodada, o time do Bragantino não consegue mais chegar, porque o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Então, o Bragantino já está com sua vida resolvida, né? Não perde mais essa 6ª colocação, não perde mais. Pode até ganhar ali a 5ª colocação do Botafogo, né? Se ele ganhar o jogo do Vasco, ele vai a 65 e o Botafogo cai para 6º, caso seja derrotado, né? Na rodada, evidentemente. Jogo que para o Vasco vale demais. O Vasco não pode nem pensar em empatar, porque se empatar, ele tem que torcer para que o Santos e o Bahia não façam o mesmo. Aliás, Santos e Bahia empate, né? Porque se o Bahia empatar, ele vai continuar com 1 ponto atrás do Vasco. Então, assim, o Vasco, para se garantir, tem que ganhar o jogo. Ganhando o jogo, independentemente de qualquer outro resultado, o Vasco fica na Série A para o ano que vem, né? A temporada 2024.
Falando ainda em rebaixamento, o Santos vai receber a equipe do Fortaleza. O ano passado, vocês vão se lembrar, o Fortaleza ganhou do Santos na Vila Belmiro e conseguiu a classificação para a Libertadores da América. Pois é, o time do Santos então precisando vencer, né, para não correr, que é a mesma coisa do Vasco. O Santos precisa ganhar, tá fora da zona de rebaixamento, mas precisa ganhar. Porque se ele não ganhar, Vasco e Bahia ganharem seus jogos, o Santos cai. Então ele precisa ganhar o seu jogo na Vila Belmiro, que deve estar, acho que vai estar abaixo não, vai estar abarrotada de gente, incentivando o Santos, né? Santos e Fortaleza então. Flamengo vai visitar o São Paulo, esse jogo não vale nada. Aliás, vale G4 pro Flamengo, né? Vale G4. Vale G4 pro Flamengo. Se o Flamengo perder, Grêmio e Botafogo ganhar, o Flamengo cai para quinto. E aí disputaria nesse cenário, disputaria uma pré-Libertadores, que seria horrível pro Flamengo, né, rapaz? Com o time que tem, não ir direto para a Libertadores, seria, né? O Flamengo que já decepcionou tanto seu torcedor na temporada, né? Com esse time que tem aí não conseguiu nenhum título, ir para a pré-Libertadores, meu amigo, né? Tem que passar por 2 fases ainda para chegar na fase de grupo. É inacreditável, né? O jogo não vai ser fácil contra o São Paulo. O São Paulo não vai vender barato esse jogo aí de jeito nenhum, né? Até pela rivalidade que se criou, né? Devido à final da Copa do Brasil desse ano. Cruzeiro recebe o Palmeiras, o Cruzeiro livre de qualquer possibilidade de rebaixamento, e o Palmeiras um empate, né? Até uma derrota mesmo. Talvez até uma derrota mesmo, o Palmeiras é campeão, porque o Palmeiras tem que perder de muito e os adversários, no caso o Atlético e o Flamengo, ganhar de muito, para que assim o time do Palmeiras perca o título. É improvável que aconteça, mas a gente está falando de futebol, né? Então Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam. O Internacional recebe a equipe do Botafogo, jogo no Beira-Rio, também às 9h30 da noite, todos os jogos, com exceção do jogo Goiás e América, que é às 19 horas, como já expliquei aqui para vocês, né? Pois é, então o Internacional recebe o Botafogo, é o jogo para o Internacional fechar a tampa do caixão do Botafogo, né? Porque o Botafogo ainda sonha aí com a vaga no G4 para ir direto para a fase de grupos da Libertadores da América, mas tem um adversário complicado, o Internacional, que quer ali. O Inter já está garantido na Sul-Americana? Tá, né? Já está garantido, mas se ele ganhar, ele vai a 55 pontos. Ele não sai do lugar. Ele não consegue passar o Atlético Paranaense, porque o Atlético tem 4 pontos a mais que ele, né? Só resta uma rodada, né? Ele não consegue alcançar ali a 8ª colocação, o time do Internacional. Mas, evidentemente, que não vai ser por isso que o Internacional vai mole, né, para cima do Botafogo. Já para o Botafogo, vale ganhar, torcer aí para que o time do Grêmio tropece na rodada, o Flamengo, para que assim o Botafogo termine no G4 do Campeonato Brasileiro. O Coritiba, já rebaixado, recebe a equipe do Corinthians. O Corinthians se salvou, como já dissemos aqui para vocês, e o Coritiba já caiu algumas rodadas aí para a 2ª divisão. Jogo que vale muito também é o jogo entre Bahia e Atlético Mineiro. Bahia precisa desesperadamente da vitória para não cair para a 2ª divisão. Uma derrota coloca o Bahia na 2ª divisão para o ano que vem. E o Galo precisa vencer para, quem sabe, né, rapaz? Quem sabe, ainda conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Mas, de qualquer forma, vencendo, ele se garante na fase de grupos da Libertadores da América do ano que vem. Teremos também o Cuiabá, que recebe a equipe do Atlético Paranaense. Jogos que não valem, jogo aí, entre outros, né, nessa rodada, que não vale exatamente nada. Esse Cuiabá e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está ali na 8ª colocação, com 56. Ele pode chegar a 59, caso de tropeço do Fluminense. O Atlético termina em 7º lugar o Campeonato Brasileiro. Já o Cuiabá, parabéns pela campanha do Cuiabá, né? O Cuiabá pode terminar o campeonato com 51 pontos. Ele pode chegar a 14 vitórias. Pode passar do São Paulo, que tem 50.
passa do Fortaleza? Deixa eu ver. Fortaleza tem 0 de saldo, né? 0 de saldo. E o Cuiabá tem -2. No caso, o Cuiabá teria que ganhar aí por uma diferença, 2 gols, por exemplo, e o Fortaleza perder para o Santos e ficar negativado, né? Aí chegaria a 14 vitórias com Fortaleza e o Cuiabá terminaria na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro de 2023. Então é isso, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, a gente volta às 18 horas para trazermos aí mais notícia, mais informação. Dessa vez, notícias de Brumado, da região da Bahia, de todo o nosso Brasil. Beijão no coração, abraço para vocês também. E a gente se fala, a gente se vê.